Oi, oi! Hoje eu vim fazer esse vídeo para falar com vocês, mulheres, que estão aí num processo de emagrecimento, vocês que querem, né, emagrecer, vocês que buscam achar um meio para chegar no peso ideal. Então eu vou compartilhar com vocês a minha história de dor, né, e a minha história de superação no quesito emagrecimento. Então, para quem não me conhece, eu sou a Caroline Lopes, eu sou terapeuta integrativa, trabalho mentorando mulheres no emagrecimento, relacionamento, encontro com o seu próprio ser, trazendo, se descobrindo, se redescobrindo no seu próprio ser. Então vamos lá, eu eliminei 40 quilos, tá? Mas antes desses 40 quilos, antes da minha superação, veio toda a minha história de dor e veio muito lá da minha juventude. Eu me lembro em torno de uns 10 anos, foi quando eu comecei a engordar. E eu olhava, eu tinha um padrão de corpo que eu sempre fui acinturada, eu tinha pernas avantajadas. E para uma menina de 10 anos, aquilo ali já não era tão confortável. Então eu já comecei a não me aceitar, não ter aceitação de mim. Então eu olhava e sempre me comparava com as demais amigas, que a maioria que eu andava eram magras. Então eu me achava fora do padrão. Então eu tentava fazer por mim mesma, 10 anos, e aquela coisa de querer emagrecer, e muitas vezes também, claro, de forma por amor, porque os pais sempre fazem por amor, mas quando eu ia comer, a mãe falava alguma coisa em relação, né? Ah, não come demais, tá gordinha e tal, tal, tal. E aquilo vai entrando e vai gerando mais ansiedade. Quem é gordinho, quem sofre com isso, sabe que quando alguém chama atenção nos gera mais ansiedade. E eu fui passando os anos, chegou em torno dos meus 15 anos, eu descobri que se eu provocasse o meu vômito, no caso chamado a bulimia, né, então um transtorno alimentar, eu evitaria de engordar, emagreceria. Eu passei um bom tempo fazendo isso, então eu comia muito. Eu comia tudo o que eu queria e pós ingestão desses alimentos eu ia e provocava o meu vômito. Eu me lembro que eu não emagreci, mas eu deixei de ganhar peso. E isso aí para mim foi uma solução na época. Não sabia o que estava causando no meu corpo, o mal que eu estava fazendo para mim de forma até muito emocional. Mas eu estava, pela estética, eu estava me sentindo ok. E aí fui indo em torno lá até os meus 17 anos, eu já não aguentava mais fazer aquilo, a acidez do próprio estômago me causava assaduras na volta da boca, né? Uma vez eu até li que a acidez que vinha prejudicava até os dentes, e isso começou um pouco a me assustar. Então eu fui apresentada os inibidores de apetite, remédios para emagrecer. E ali foi para mim um atalho que hoje eu trago como um grande aprendizado. Eu entrei num caminho, vou dizer assim, ó, bem químico, tá? Porque é uma droga. E só que a beleza falava mais alto, sabe? A estética falava mais alto. Tinha 17 anos, gurizada, então eu comecei a tomar medicamentos para emagrecer. No início as miligramas eram muito baixas e eu vi que deu muito resultado. Eu emagreci bastante, considerável, na época eu não me lembro, mas eu fiquei bem magra, e eu comecei a praticar esportes, comecei a me sentir bem, comecei a fazer exercícios. Eu não comia, porque o inibidor de apetite, de fato, ele tira toda a vontade, até que tu come sem vontade, e muitas pessoas não comem. Então, eu, de fato, eu não comia. E eu comecei a ver que aquilo ali era a solução para minha vida.
E comecei a tomar essas medicações por anos e anos e anos, até eu ver que eu estava dependente química deles e eu não conseguia largar. Quando eu largava, quando eu parava de tomar os medicamentos, dava o efeito rebote. Vinha com muita vontade de comer, muita ansiedade e eu voltava a tomar os medicamentos. Então, quando eu me dei de conta, eu já estava com muitos miligramas, cada cápsula com muito miligrama. Eu cheguei no auge máximo de miligramas por comprimido e eu tomava 2 por dia. E eu pensava, o que eu vou fazer? Eu dependo desse remédio para estar assim. Se eu parar, eu vou engordar. E nisso tudo, assim, ó, eu tinha a casca, a estética tava linda. Tava linda, 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 linda. Por dentro, eu tava me destruindo de uma forma muito grandiosa. Eu estava acabando comigo. Os efeitos colaterais dos medicamentos eram muitos, muitos, muitos. Eu tinha sudorese, né? Eu suava muito, taquicardia de madrugada, principalmente, eu acordava com taquicardia. Eu tinha muita irritabilidade. Eu era agressiva, estava agressiva demais, muita irritabilidade. Eu sentia assim, meus dentes trincavam assim e ringiam muito. Dentre outros, muitos sintomas, enxaquecas horrorosas, mas a beleza falava mais alto. Quando eu decidi, pensamos eu e o meu esposo, em engravidar. E eu não queria engravidar, porque eu sabia que se eu engravidasse eu teria que parar de tomar os medicamentos. E foi aí aonde foi, na verdade, talvez o buraco que eu entrei, né? Fui pagar o preço, né? Desses 9 anos que eu tomei medicação, foi o preço que eu paguei. Que quando eu engravidei do meu filho, eu já estava 1 mês sem a medicação, então eu larguei a medicação de sopetão, assim, e na gestação do meu filho eu engordei 30 quilos. Eu comi em 9 meses o que eu não comi em 9 anos. E para mim foi algo assim, foi eu olhar de frente e dizer, nossa, o que eu vou fazer? Inicialmente, quando eu ganhei meu filho, eu não estava me vendo, né, a real que eu estava, porque eu fui engordando, né, gradativamente, junto com a barriga, quando eu estava grávida, e quando eu ganhei ele, eu já não via muita diferença. Eu queria colocar as minhas calças 36, sendo que eu estava vestindo 46. Então mexeu com muita coisa, mas eu não estava acreditando muito naquilo. Bom, até aí é a minha história de dor. Meu filho estava com 9 meses e a minha mãe disse para mim, filha, quem sabe você não volta a fazer suas atividades físicas. E ninguém me falava nada como eu estava, eu não conseguia me ver. E eu resolvi ir para academia. E foi lá, eu me lembro como se fosse hoje, que eu fui com uma camiseta do meu esposo, na época ele era bem gordinho também. Eu fui com uma camiseta porque eu não tinha algo que me servisse, fui com uma camiseta larga, uma leg, né, porque a leg ela é flexível, então você tá magro, você tá gordo, ela não é um parâmetro. E quando eu entrei na academia foi o choque que eu levei. Quando eu olhei aquele monte de mulher treinando, eu olho pra mim e disse, nossa, o que eu fiz comigo? Aí que começou o meu despertar no emagrecimento. Eu tomei uma decisão e eu disse, chega, agora chega. Então, toda a minha história, todo o meu... passei por muitos nutricionistas, por muita coisa. Tudo é válido, tudo é preciso. A gente precisa de profissionais junto com a gente precisa de alguém que nos dê o norte para alimentação. A gente precisa de alguém, se você não tem disciplina para treinar, você precisa de alguém que esteja com você ali, sendo o seu treinador, sendo o seu técnico, e você precisa também de alguém que vai ajudar no seu emocional, a descobrir o que pegou aí, o que aconteceu. Então, meu processo aconteceu todinho quando eu comecei a olhar para dentro de mim. Muitas coisas do passado estavam refletindo no presente, né, no momento, e eu fui descobrindo isso daí com muitas técnicas, né, pelo qual hoje eu trabalho, e eu fui descobrindo o que veio desencadeando, porque a gordura nada mais é uma proteção.
Então, as pessoas que têm essa camada, diz assim, chega, não se aproxime, né? Eu estou cansada de sentir dor. Então, a gordura, ela nos protege de forma inconsciente para as pessoas não se aproximarem. Então, tem dor aí, tem sofrimento aí. E para a gente tirar essas camadas, para se tornar mais vulnerável, né? Porque você começa a emagrecer, você começa a se tornar mais vulnerável. Você precisa reprogramar muitas crenças. Você precisa identificar muitas coisas que te machucaram lá atrás. Identificar muitas questões e reprogramar e ressignificar tudo isso. Começando pelas crenças que a gente carrega de emagrecimento. Eu sempre fui gorda, eu não vou emagrecer. A minha genética é assim, o meu metabolismo é lento, nasci assim, vou morrer assim. Isso são crenças que a gente carrega e a gente implantou no nosso sistema, e se não reprogramar isso, é assim que o nosso cérebro identifica. A mente vai trabalhar para te manter assim, entende? Então, o que eu tenho para dizer para você? Sim, você precisa de ajuda. Você que quer emagrecer e já tentou várias vezes, chegou num ponto e não conseguiu e se sabotou e voltou de novo, tem várias questões aí que interferem. E também tem o pertencimento, porque se você vive num círculo de pessoas obesas, por exemplo, a nossa família, e você começa a sair daquele padrão, emagrecer, inconscientemente você começa a olhar e achar, eu tô muito diferente deles. Então, para você continuar pertencendo, você se sabota e continua naquele padrão acima do peso. Você sabe que você não quer aquilo para você, mas você começa já a se olhar diferente daquele sistema, daquele círculo, e você inconscientemente se sabota para ficar ali. Então, assim, olha para isso. Tem muitas questões aí que precisam ser trabalhadas. Precisamos de profissionais junto com a gente para nos ajudar, mas fundamental você identificar os pontos pelo qual fez você criar essa camada de proteção na sua volta. Tá bem? Então, tá aí esse livro, essa parte de muita dor da minha história, né, que fez eu sofrer bastante, mas na graça divina e pela toda a minha força de vontade, que eu tive que pagar um grande preço para mudar e reverter isso. Hoje eu tô com resultado aí, eliminei 40 quilos e por 5 anos já me mantendo nesse novo padrão, nesse novo veículo aqui que eu tenho muito orgulho. De toda a história, eu tenho muito orgulho também da minha superação. Grande beijo, estamos juntas!